Olá, queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Um espaço onde poderemos levar até você o que é o espiritismo e sua grandiosidade. Semana passada, o nosso irmão Flávio Rush estava aqui falando sobre a desobsessão. E foi muito bacana entender que o processo obsessivo começa porque nós abrimos uma brecha. E nós, com as nossas imperfeições, damos acesso para que os obsessores nos observem e comecem a nos incomodar. E o capítulo de hoje, selecionado para o nosso irmão Johnny, que é um estudioso da doutrina, já esteve aqui no programa com a gente, deixando-nos uma grande mensagem, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre o capítulo 9, os brandos e pacíficos. Johnny, o que os brandos e pacíficos, tem a ver com esse processo de nos melhorar? Então, primeiramente agradeço o convite mais uma vez para a gente poder estar aqui contribuindo, mas esse é um capítulo bastante especial, que vai trazer para a gente o entendimento de algumas coisas que a gente precisa entender de forma mais clara. Porque se a gente for levar em consideração como está nos capítulos escritos por Mateus, por exemplo, a gente vai ter um entendimento de forma distorcida se não trouxermos para a realidade de forma normal. Então esse capítulo tem uma grandiosidade para a gente discutir, que é exatamente as diferenças das pessoas que vivem de uma forma do bem e as que não. Então, os mansos são irmãos privilegiados já, que já têm entendido o processo da paciência, que já têm entendido que o ceder às vezes é tão mais importante do que o impor. Então é importante que a gente consiga discutir na temática de hoje o entendimento desse capítulo de forma plena, para que a gente não tenha as distorções. Então, levando em consideração as palavras descritas por Jesus, a gente entende que foi eleito algumas leis, a lei da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência. Então, discutirmos sobre isso para que a gente possa entender melhor o nosso comportamento. E aí, é bastante importante a gente entender que o homem de bem, que é o homem, aqui como a gente chama de mansos, que de manso não é ser um coitadinho, Entender que o manso é uma pessoa que está mais resolvida, que está mais aberta para o processo. E aí a gente também tem que entender que existe irmãos que que não estão ainda com esse processo bem resolvido, que ainda estão presos às coisas ruins, às energias negativas, aos pensamentos ruins, às atitudes emocionais ruins, que aí vão fazer com que a gente tenha mais dificuldade de se colocar nesse processo. Então eu acredito que quando a gente fala dos mansos e dos pacíficos, a gente tem que entender que hoje cabe a nós termos um comportamento melhor diante das coisas. Então, entender que quando eu faço o bem, eu vou receber o bem. E quando eu faço o mal, eu vou receber o mal. Então, ser manso e ser pacífico não significa ser submisso, ser acuado ou ser levado pela massa. O importante é que eu entenda que eu coloque as minhas coisas e entenda que você tem o direito e tem o livre-arbítrio de não fazer as coisas certas também. Porém, tem toda uma gama de consequências em relação a isso. Então, o opressor não precisa, o manso não precisa ser oprimido pelo opressor. A gente também precisa entender que quando eu me coloco numa situação de abertura para um processo, eu não preciso me submeter a algumas questões. E a gente tem que distorcer uma frase que eu acho que a gente precisa entender assim, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A gente tem um entendimento de que, por exemplo, os bens materiais não se deve dar o devido valor a eles. O problema que a gente não pode é exacerbar os bens materiais como uma prioridade nessa existência.
Então não é deixar de ter as coisas, de ter uma boa casa, de ter um bom lar, de ter um bom carro, de poder comprar coisas que vão suprir as suas necessidades, porém entender que isso não precisa ser a prioridade da vida neste plano, porque a gente tem que entender que tirar proveito disso para benefício próprio é importante, porém não preciso usar isso como uma ferramenta de destruição do outro, de humilhar o outro, de subjugar o outro. Então é importante que a gente entenda que fazer o bem e agir de forma positiva não significa que eu precise distorcer os princípios da doutrina, que eu não preciso distorcer as palavras escritas por Jesus, de uma forma a que eu oprima, a que eu acue e a que eu tire do outro algo em vantagem para mim. Porque às vezes acontece isso, essa manipulação, às vezes da massa, né? Porque a gente fala dos violentos que oprimem os mansos, mas se a gente levar em consideração um processo político, onde a gente tem corrupção, tem um monte de coisas, estão nos oprimindo de uma certa forma, como sendo a massa. Então isso não significa que nós, enquanto massa, enquanto mansos, não podemos fazer o contrário para reverter esse processo e ter os benefícios reais de um equilíbrio harmonioso, para que a gente possa ter uma vida mais plena, com menos ganância, com menos arrogância, com menos pretensão e prepotência, para que a gente possa ter uma vida mais igualitária, que a gente possa ter uma vida mais humanizada e um comportamento mais integral. Então, desta forma é que eu acho que vale a pena a gente ressaltar bastante esse capítulo e destrinchar isso de uma forma que contribua efetivamente para que a gente possa fazer a diferença nesse processo, né? Você está falando e eu estou aqui, a minha cabeça começa a borbulhar com alguns questionamentos. E é interessante, Johnny, que você falou nesse processo de ser manso, mas sem deixar de fazer o que é justo. Sim. Né? Então nós vemos Jesus, por exemplo, né? Que é mais mansidão que Jesus, mas ele não deixou de lutar pela justiça. E de fazer, né? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era um manso, uma pessoa boa, do bem, e ele não deixou de lutar pelos seus ideais. Ele foi um grande lutador da abolição da escravatura, por exemplo. Com certeza. Então nós vemos assim que, inclusive no Livro dos Espíritos diz que o mal ainda predomina porque os mansos, os bons ainda são muito mansos, né? Então nós temos que aprender a ter um pouco mais de equilíbrio nisso, sem deixar de nos omitir nos momentos importantes. Porque isso é importante, assim, às vezes a interpretação do manso, de não omitir, significa eu não estou fazendo mal, significa que eu esteja fazendo bem. Exato. Né? Isso foi uma fala que eu fiz no último programa, e ela volta de novo porque é super importante mesmo. A gente confunde muito ainda. Eu não estou fazendo mal, então, portanto, eu já estou ganhando votos com isso e créditos. Não necessariamente. Você está deixando de fazer o bem. Você só não está fazendo o mal. O Livro dos Espíritos é muito claro. Será cobrado pelo bem que deixaste de fazer. Exatamente. Então, eu acho que é bacana também a gente lembrar, quando a gente fala da afabilidade, da doçura, que não é ser passivo diante das coisas, e ser querido, angelical o tempo todo, sorridente para todas as coisas ruins que nos acontecem. Então é importante que a gente entenda que a doçura não tem a ver com ser bonzinho de aparência. Isso que é legal a gente também discutir um pouquinho, porque às vezes a gente veste máscaras que nos tornam, mediante ao outro, bonzinhos aos olhos alheios. Parece que eu faço tudo, que eu sou super querido, que eu sou solícito, que eu tenho uma capacidade de ajudar o outro, sendo que, na verdade, eu não faço isso. Dentro da minha casa, eu não sou assim com os meus queridos, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus funcionários, com as pessoas que mais me cercam dentro do processo. E você veja que a gente faz o contrário, né? Tecnicamente, as pessoas que mais a gente ama, que mais estão conosco, são geralmente as pessoas que a gente é mais agressivo, que a gente é mais presunçoso e que a gente é mais ríspido. E aquelas pessoas que não necessariamente a gente tem um vínculo direto, né? Que vínculo todos temos, porque somos todos irmãos desse planeta, porém não temos um vínculo direto,
faz com que a gente seja mais polido, que a gente seja mais politicamente correto, que a gente seja mais educado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar com muita veracidade, porque é um fato para a gente escorregar, né? Ser bonito e aparentemente bom. E isso, na essência, não existe. Então, a gente tem que trazer a religiosidade, a espiritualidade para as nossas ações reais e de fato. E quando eu externizo isso através do meu coração, eu vou conseguir me policiar a ponto de ser mais coerente com as coisas que saem da minha boca, com as atitudes que eu faço de verdade. Então isso é bastante importante quando a gente fala deste capítulo, para que ressalte bastante esse processo de que o bonzinho aos olhos alheios está muito longe de ser algo de evolução espiritual de verdade. E principalmente dos valores morais, que nos cercam de uma forma a fazer com que a gente ceda às tentações, que a gente se prive do processo de evolução, que a gente escorregue nas coisas que não são boas de verdade para o nosso crescimento e ao nosso entorno. Então é muito legal que a gente possa estar discutindo com vocês esse processo, porque é um capítulo que mexe demais com a nossa sensibilidade de comportamento. É muito importante que a gente pare para pensar sobre como nós estamos fazendo as coisas. Porque, eu não sei se você concorda comigo, Josi, mas nós estamos num processo tão automatizado, que a gente, esses dias, eu flagrei uma situação que ocorreu com uma amiga minha. Ela estava com a filha dela, nós estávamos juntos, e ela foi assim, super mega educada comigo, então terminamos a conversa, ela virou para a filha, vamos, que nós estamos atrasados, que eu tenho que... Sabe? Então assim, uma falta de coerência em 30 segundos, porque de um lado estava virado para mim de uma amorosidade, e em 30 segundos virou para a filha e mostrou um lado que não estava realmente conectado com aquilo que ela estava fazendo comigo. E com a filha dela, uma criança de 5 anos. Então, aquela esse história, processo... Esse aí eu tenho certeza que eu amo, que vai me perdoar, que vai me entender. Tem isso também, né? Às Tem vezes isso também. O Jesus, ele assevera isso dizendo para os doutores da lei: em verdade vos digo que as prostitutas e meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. Né? Porque assim, ó, bonitinhos por fora, mas com pouco sentimento. Exato. Então, isso que o John está falando é um vernizinho que nós colocamos, uma máscarazinha de uma falta de educação que nós temos, mas que nós temos que nos melhorar. Porque são esses comportamentos escusos e escondidos que os obsessores pegam. São esses comportamentos tiranos dentro de casa que os obsessores pegam e observam. Exatamente. Porque eles são fomentados ali de uma forma muito intensa. Né? Porque vamos pegar exatamente na emoção. No amor, que a gente às vezes distorce, como comportamentos, como foi citado no programa anterior, através dos ciúmes, né? Então, que ficou muito bem feito, por sinal. Então, outra lei importante que a gente precisa entender, e esse capítulo traz muito forte, é a questão da paciência. Então a gente tem que ter essa paciência, que ela não está relacionada só ao ato de parar para esperar. Não. Entender que às vezes coisas vêm na nossa vida justamente para fomentar o nosso aprendizado em relação à paciência. E a dor é uma forma muito grande da gente olhar para esse processo e discutir melhor sobre o entendimento da nossa paciência. Porque às vezes, através da paciência, eu creio também, e as palavras nos mostram isso, que a gente tem o amadurecimento da caridade, né? E aí a caridade é bastante importante a gente discutir algumas coisas sobre ela, porque a mais fácil de todas é dar esmola, né? Então é muito mais fácil eu esmolar o processo, e geralmente a gente faz isso de uma forma mais a se livrar do esmolado do que fazer o processo de forma caridosa, né? Então, já com medo, com receio, e mais com aquela coisa do tá, não me incomode, tome aqui e não me incomode, ou a gente faz aquele sorrisinho de eu sou uma pessoa do bem, né? E arrogantemente eu dou um troquinho para alguém. Então essa é a caridade mais fútil e mais boba que tem, né? Agora, existem outras formas de desenvolver a paciência e a caridade, e eu quero usar exatamente a frase que está colocada aqui, porque eu não saberia falar de forma melhor do que a frase que está aqui. E aí eu queria discutir, compartilhar com vocês essa frase que diz assim:
Talvez a mais nobre das paciências e da caridade é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Ai, aquelas brigas que a gente tem com os cônjuges, né? Aquelas discussões que a gente tem com os irmãos, aquela briga que a gente tem com os colegas de trabalho, aquele vizinho que nos tortura, que a gente não suporta a presença dele, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que a gente já cria uma imunidade e um desdenho só de olhar para ela e não se dar conta que isso é projeção que a gente está fazendo, né? Então, a paciência de olhar para isso tudo de uma forma a entender que isso vem para o nosso melhoramento. E se a gente não tiver a capacidade de ser manso nesse processo, de ceder a isso, não se envolver com a energia ruim do processo, entender que quanto mais eu refletir sobre aquilo que me incomoda no outro, é porque eu ainda preciso responder por mim, né? E melhorar em mim, no meu comportamento. Entender que às vezes as coisas que a gente faz impacientemente agride inclusive a paciência do outro. Que a gente não se coloca no lugar porque a primeira pessoa é mais importante. E nós temos um ego tão exacerbado que faz com que a gente olhe para o nosso umbigo, como se ele fosse o centro do mundo. E aí a dor é um processo que martiriza, mas também demonstra isso. Você sabe, Josi, qual é a maior dor do mundo? Eu imagino que seja o arrependimento, mas não sei se é bem isso que você vai falar. A maior dor do mundo é a tua. A minha. É a tua. Porque é você que está sentindo. Agora, às vezes nós não temos a capacidade de olhar para a dor do outro e perceber que ela possa ser maior do que a nossa. E às vezes a gente olha e já se arrepende, né? Às vezes sim, às vezes a gente se arrepende, mas na grande maioria das vezes a gente se vitimiza em relação ao processo. Eu sou o pobre coitado da minha própria história e da minha existência. E eu não pedi para nascer. E eu estou aqui nesse processo por culpa de todo esse destino, essa sociedade que não me proporcionou a grandiosidade de ter as coisas, de me empoderar financeiramente, não me deixou de entender estudar. que eu não pude estudar, porque a vida foi injusta comigo. Então, esta paciência que se converte em uma verdadeira caridade, ela é uma das coisas que mais eu quero ressaltar nesse capítulo. Porque é desta forma que a gente vai ter condição de olhar para o processo, corrigir de alguma forma o nosso comportamento e entendermos que a nossa paciência também está relacionada com a paciência do outro. Sim. E desta forma eu vou conseguir organizar isso e entender que a comunhão de todo esse processo nos melhora espiritualmente, nos melhora moralmente e nos melhora emocionalmente também. Sabe, Johnny, que você está falando assim e as pessoas começam a compreender algumas coisas que às vezes não fazem sentido. Se você observar as questões de fé, no Corão fala em paciência, fala em amor, em respeito e caridade. Se você olhar a Torá fala em amor, respeito e caridade. Se você olhar os ensinos de Buda, o budismo fala em respeito, amor e caridade. Respeito, fé, confiança e caridade. Cristianismo, fé, amor e caridade. E nós vemos tantas pessoas, honram-me com os lábios, mas não com o coração. Vendo que Jesus, para muitos aí seria o nosso maior mestre, ele não nos deixou desamparados. Ele nos deixou essas escrituras para que a gente conseguisse pegar esses códigos e aquilo que melhor fizer sentido para mim, eu vou usar. Então não faz sentido você dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, e você sai por aí agredindo as pessoas, machucando o outro. E agora, muito recente, e tem tudo a ver com o capítulo, esse jovem nos Estados Unidos, que porque eu não gosto disso ou daquilo,
Eu vou acabar. Eu vou acabar com isso, mas ele não acabou com isso. Em nome de quê? E não põe o nome do Alá, em nome da fé, em nome do preconceito dele, ele resolveu fazer isso. E o que nós vemos de pior é o número de pessoas que se dizem cristãs, porque você observa ali no Facebook, é uma coisa maravilhosa, né? Porque você olha a vida da pessoa ali, e aí ela diz que ela é cristã, ela diz e apoia esse tipo de atitude, sendo que o Evangelho de Jesus, nas bem-aventuranças, porque nós não tiramos nada de lugar nenhum, nas bem-aventuranças, o Johnny está aqui se esforçando para que a gente compreenda, não só como está ali, mas com uma maneira um pouco mais ampla. E trazer para a nossa realidade atual, né? Eu vejo, e comportamental. Você veja Emmanuel. Emmanuel escreveu tanto sobre cada versículo. Se você lê Emmanuel, você se apaixona por ele, para quem gosta do Evangelho, logicamente, sim, né? Sim. E Emmanuel foi convidado para assistir aulas de Evangelho em esferas superiores. Ele foi convidado, ele foi. Ele chegou lá e ele se sentiu um crocodilo. Está no livro Além da Vida. Um crocodilo diante daquelas entidades venerandas e ainda estudando Jesus. Você veja como Jesus é importante e as pessoas não valorizam. Não. E aí a gente fecha esse capítulo com a cólera, né, que fala exatamente desse exemplo que você citou, desse pobre coitado, desse irmão doente que precisa de amparo, que está super obsediado, que faz em nome de algo, outro algo que não é cabível ao nosso entendimento. Então, nesse processo, quando a gente está tomado pela cólera, aqui significa que a gente está imbuído da ira, que a gente está nos nossos sentimentos mais pérvidos e mais sórdidos e mais desequilibrados em relação a uma série de coisas, e aí sim abrindo canais para a espiritualidade negativa, para os espíritos menos evoluídos, para esses obsessores que se aproveitam dessa fragilidade e se empoderam em atitudes dessa forma. E aí eu acho que a ferramenta mor desta cólera é uma coisa chamada orgulho. E o orgulho, quando ele está ferido, a gente passa por cima das coisas, a gente agride em nome da defesa e trabalha com rebaixamento para se erguer. Então é muito mais fácil eu te botar no chão para me sentir superior do que eu mostrar a você, pelos bons exemplos, de que você fez a coisa errada e está no degrau abaixo. Então é importante que a gente entenda que o orgulho ferido é um dos sentimentos mais mal resolvidos que nos trazem grandes e inúmeras possibilidades ruins e que abre esse portal de possibilidades, dessa demanda de espíritos ruins que estão aí só à espreita, esperando para chegar nesse corpinho que abriu essa portinha, né? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue entender que quanto mais a gente estudar, quanto mais conhecimento teórico a gente tiver, mais fácil fica trazer isso para a prática, né? E sair um pouco do mundo da teorização. Mas quanto mais teoria e quanto mais estudo, maior a probabilidade de eu aplicar isso de forma eficiente e real. E o grande exercício que eu gostaria de deixar para esse programa é exatamente falar deste capítulo de uma forma que faz com que a gente olhe para dentro, né? Eu acho o objetivo é esse, né? Exatamente, que a gente olhe para dentro, que eu olhe para os meus comportamentos, que eu me relacione melhor com os meus queridos, e aí não importa em que nível eles estejam, que eu seja mais amável comigo para que eu possa ser com o outro, porque se eu estou bem comigo, é muito provável que eu faça bem ao outro. E se eu estiver bem comigo, dificilmente o mal do outro chegará a mim. Então é importante que a gente se fortaleça através da oração, que a gente use ferramentas como o Evangelho de uma forma a nos trazer verdades, para que a gente possa ter uma compreensão melhor das coisas e preencher os vazios que ficam dentro da nossa alma. Eu acho que o mundo está precisando disso. Nós temos
zilhões de informações fúteis, a nossa cabeça está minada hoje através de um comportamento doentio, de informações que não fazem o menor sentido, a menor importância para o nosso crescimento. E a gente está perdendo um tempo muito grande em cima de algo que não vai fazer a diferença para a gente. E isso tudo também vem fomentando essa demanda do mal que favorece esse processo, né? Então eu acho que a oração, a meditação e a boa intenção associada a uma boa prática de ação faz com que a gente possa ser melhor para a gente e para o meio que a gente vive. Como é bom ouvir uma pessoa que estuda, né? É outra questão, né? É muito bom. Johnny, obrigada por ceder um pouquinho do teu tempo para a gente. Imagina, colaborar estou junto com o processo sempre que for possível. A gente levar um pouquinho para o outro, né? E ver que o Espiritismo não tem nada demais. É Jesus redivivo, é Jesus sendo trazido de uma maneira edificante para as nossas vidas. Só deixa eu bem rapidinho colocar uma coisa para fechar, que eu sei que nós estamos ultrapassando o tempo, mas o que você falou é incrível. O Espiritismo não é assustador. O Espiritismo é libertador, gente. Quando a gente entende o processo, você desmistifica todos os mitos e você começa a entender a verdade do processo de forma muito clara, muito tranquila e muito serena. Pessoal, muito obrigada. Fiquemos todos com Jesus. Que assim seja.